Livro de Ezequiel, Velho Testamento, no capítulo 37, um texto bem conhecido. Acharam? Amém. Bom, sabe, irmão, se você der uma lida aí no profeta Ezequiel, você vai ver que era um tempo difícil, um tempo onde o povo de Deus, por ter se afastado muito do Senhor, ele acabou ficando sujeito a ataques. E o coração do povo de Deus se corrompeu muito, começou a se envolver com outros ídolos, ou envolver com outros não, com ídolos, né? Com ídolos, deuses estranhos, e tudo isso foi gradativamente, foi trazendo consequências seríssimas para o povo, até o povo ser atacado, ser oprimido, várias coisas foram acontecendo. E conforme a gente vai lendo, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Ezequiel, se você não, por algum motivo, mas parece que o livro é meio longo e tal, você dá uma lidinha no capítulo 36 e você vai observar que ele é contextualizado para os nossos dias. Incrível. É incrível. E eu louvo a Deus porque o capítulo 36, ele vai falando de uma palavra de misericórdia de Deus sobre o seu povo, uma palavra de amor, dando uma palavra de esperança para o seu povo que já estava oprimido, que já estava sofrendo, e como se fosse assim: aguarde mais um pouco, porque eu estou agindo, né? E é muito o que nós falamos aqui, né? Aqui na igreja brasileira, quando às vezes nós vamos fazer reunião de oração e questionamos tantas coisas, tantas dificuldades, oramos tanto. Eu e pastora Cris, nós fizemos parte de um movimento há muitos anos atrás, uns 30 e tantos anos, né? Eu não lembro agora exatamente quanto, mas um movimento de oração pela nossa nação. Desde então a gente tem um compromisso, pelo menos semanal, de orar pelo nosso país. Esse movimento foi o movimento que deu origem depois ao movimento da comunidade Sara Nossa Terra, que todos conhecem, né? O movimento era Sara, Senhor, a nossa nação. E esse movimento era um encontro anual, era tremendo, era maravilhoso. Nós nos reuníamos em Brasília uma vez por ano, igrejas e comunidades de todos os lugares do Brasil. Brasília ficava lotada, não tinha hotel suficiente, o pessoal acampava, o pessoal dormia naquele ginásio que depois o ginásio caiu, não lembro lá o nome do ginásio. O pessoal acampava lá, se virava. A marmita que a gente comia era a marmita do exército, porque não tinha, esses restaurantes não davam conta. Então a gente já fechava um plano com o exército fornecia para nós, tal. Era tremendo o encontro. Era um final de semana, né, Cris? Um final de semana. Começava sexta, sábado e domingo, e a gente vinha embora. A gente percorria 12 horas de ônibus para esse encontro. Numa alegria só, o ônibus já começava a mover dentro do ônibus, né? Era bom demais. Então, e aí a gente para às vezes e fala assim: puxa vida, mas há 30 anos orando pela nação e nada está acontecendo.
Então, uma coisa que você tem que entender: há um tempo para todas as coisas. E essa situação de espera, de aguardar a manifestação do Senhor, também desenvolve muita coisa na minha vida e na vida das pessoas, daqueles que estão aguardando. Mas também, quando isso acontecer, você entende que quanto mais você luta por uma coisa, quando você conquista, o gosto da vitória é melhor. É ou não é? Quando as coisas são fáceis, como diz o pessoal da antiga, né? Fala assim, tudo que é fácil vai fácil, né? Então as pessoas não valorizam aquilo que é fácil. Essa é a verdade. Então, temos orado porque nós acreditamos, né, em tudo que a palavra de Deus diz, né? E fala que como vai ser bom, né? Como vai ser bom quando nós podemos falar que nós somos felizes, porque a nossa nação pertence ao Senhor. Mas ela ainda não pertence, né? A liderança, quando fala pertencer à nossa nação, mas existem igrejas nessa nação, então pertence. Não pertence. Sabe por quê? Porque a condução dessa nação, ela não está debaixo de uma liderança cristã. Então ela não está dentro de uma direção da palavra. Pelo contrário, boa parte da liderança da nossa nação é envolvido com ocultismo. Boa parte da liderança da nossa nação, né? Você pega aí liderança maior, né? Senado, Câmara de Deputados, deputado federal, daí vai, estadual, toda é muito envolvido com ocultismo. Ué, pastor, mas a gente ora e é isso que acontece? Pois é, quando a gente tem noção disso, talvez a gente entenda que precisamos intensificar as nossas orações e precisamos também falar mais a respeito do Senhor e precisamos ser mais igreja. Entende isso, irmãos? Ser igreja, não é ir à igreja, é ser igreja, né? E o capítulo, então, 37, ele tem uma mensagem, já compartilhamos algumas vezes aqui na igreja, e hoje eu gostaria de chamar você para atos proféticos. Amém? Não convido muito a igreja para atos proféticos. Hoje você será convidado para atos proféticos. Pastor, mas esse negócio não tem muito a ver com a gente. Tem sim, porque a carta de Pedro diz que o Senhor olha para nós e nos vê como uma geração de sacerdotes e profetas sobre a terra. Amém? Você se reconhece assim, irmão? Né? Você é boca de Deus nessa terra? Então vamos lá. Vale dos ossos secos, capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, vocês terão vida, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Vou repetir. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho.
os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda aqui. Porque, primeiro que é um momento extremamente espiritual, né? O Senhor leva o profeta a essa dimensão e vê um vale de ossos secos. É uma visão espiritual. Ele está dentro de uma dimensão espiritual. Deus trazendo uma revelação ao profeta. Por que isso? Porque você está vendo aqui no final, dizendo que quem que era esses ossos secos? A nação de Israel. Eles não estavam mortos no sentido de morte física. Então, irmãos, mas quando a gente começa a ler isso, nós começamos a ver o quê? Hoje eu ouvi uma pessoa falar assim para mim: pastor, foi lá em Coqueiral, pastor, o senhor reparou que as igrejas não estão mais com aquele fogo? As igrejas estão, sabe a nuvem de glória do Senhor? Sei. Hoje é aquela fumacinha que o pessoal joga no altar quando está tocando. Eu falei: sei. Aquela intensidade da presença de Deus dentro da igreja parece que foi substituída com coisas bonitas de se ver. Nos atrai também, mas pastor, atrai, mas a saudade da manifestação de Deus, ela é insubstituível, né? E ele perguntou: por que está acontecendo? Eu já estava com essa palavra aqui, aí eu falei assim, olha, ele perguntou no final, já estava indo embora, e aí eu falei, olha, depois dá uma lidinha no capítulo 37 de Ezequiel, e depois, se tiver dúvida, a gente conversa. Então o que está acontecendo, irmãos? Irmãos, nós temos muita tendência a ficar assim, lamentando. Quando nós lemos a palavra do Senhor e lamentamos, aonde que estão as curas? Aonde que estão as revelações? Aonde que estão as manifestações gloriosas do Senhor? Aonde que estão? E aí começamos às vezes a condenar a nossa igreja, condenar o nosso povo, condenar aqueles que não vêm na reunião de oração, condenar aqueles que não vêm nos cultos com a frequência que deveriam. Ficamos condenando, olhando para o outro e dizendo que ele precisava ter uma atitude diferente. Irmãos, isso é comum, é muito fácil fazer isso. É muito fácil nós olharmos para alguma denominação que nós entendemos que é extremamente conservadora e não gosta dessas manifestações, fica firme na palavra e está muito bom, e fazemos críticas. Mas quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei desta época que nós íamos para esse movimento, esse compromisso pessoal
nós fazemos parte do movimento de intercessão pela nossa nação. Senhor, sara esta nação. E lá havia um grupo da Igreja Católica, todos os anos estava conosco lá, lembra daquele pessoal? Todos os anos estavam com a gente lá. Ninguém tecia uma crítica em relação a eles, nada. Sabe por quê? Porque o Senhor estava ali, e nós sabíamos que melhor do que nós era o Senhor agir. Essas pessoas começaram a ter experiências também maravilhosas com Deus, lá no encontro. Eles viam a maneira como nós adorávamos o Senhor, e eles estabeleceram algo que depois cresceu de uma forma muito grande no nosso país, que foi o movimento carismático dentro da Igreja Católica. Esse grupo foi levando esse renovo para dentro da Igreja Católica. Qual era o compromisso deles? Não era com ídolos, não havia mais. Mas eles falaram o seguinte: se nós sairmos, quem vai pregar lá dentro? E eles fizeram um compromisso, num dos encontros, um compromisso com o Senhor, de manterem a fé firme nas Escrituras e anunciar da maneira correta lá dentro da igreja. Não sei, eu só sei que alguns desses não seguiram esse compromisso, alguns deles decidiram ir para as igrejas evangélicas, era um grupo grande. Então a gente vê muita coisa acontecer. E hoje, lendo esse texto, aqui o Senhor fala para o profeta, ele não fala para o profeta tecer alguma crítica. Ele não fala para dizer que a pessoa que morreram porque mereciam morrer, porque não estavam firmes. Você não vê o profeta dizendo isso. Você vê o profeta tendo dúvidas, né, irmãos? Dúvidas. Quando a gente olha a vida das pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, outras igrejas, e a gente parece que não vai acontecer, parece que não, já era. Aí a gente tem costume de falar: fulano é desviado, e às vezes ele está afastado, às vezes ele está abatido, ele está ferido, e está quase morrendo. E quando a gente olha, para a gente está morto. Mas irmãos, ouça bem, não julgue, Deus é quem sabe. Está ouvindo isso? Deus é o único juiz nos céus e será o juiz na terra também. Está entendendo? A palavra diz que era grande. Irmãos, nós vemos um grupo enorme de pessoas enfraquecidas, aqui mesmo. Talvez você esteja assim, num vale. O que é esse vale, irmãos? Toda vez que você lê no texto sobre vale é o campo de batalha. Então é a nossa vida. Então aqui o vale havia muitos ossos secos. Nós vemos pessoas enfraquecendo na fé, na sua luta diária. As pessoas se abatendo, pessoas questionando. Eu ouvi esses dias: pastor, puxa, eu lia todos os dias a palavra, agora eu não leio nem uma vez por semana. A pessoa foi corajosa, foi transparente, porque estávamos conversando. Eu não consigo ler, eu não consigo tempo. Aí, outra coisa, o abatimento vem, e não é de repente, vem por causas, são consequências de coisas que vão se acumulando. Tem pessoas que estão numa ansiedade enorme. Você já viu uma pessoa ansiosa conseguir assistir um programa de televisão do começo ao fim? Ele vai no banheiro, ele bebe água, ele penteia cabelo, ele volta, ele ajeita a calça, ele tira a calça, põe bermuda, e tira o tênis, põe chinelo. Aí depois ele volta o filme, porque ele perdeu já metade, ele volta, aí ele começa a ver,
Tem gente que assiste, eu não gosto de assistir filme na casa de ninguém. Eu fui umas 2 vezes, um tempo atrás, assistir filme. Essa parte não é interessante, ele corre para frente. Ele não aguenta ver o filme. Vamos para o que interessa. O filme tem começo, meio e fim. Você vai no começo e no fim, que graça tem isso aí, né? Então já quer desenrolar o negócio. Então você vai vendo, a pessoa que está ansiosa, se vai aumentando isso, ele não consegue se concentrar. Aí ele começa a ler a Bíblia e não entende. Olha aí, olha o laço. Ele não entende. Daqui a pouco, ele não tem paciência de parar para ler. Ele não tem paciência de parar para orar. Ele fica agoniado se ele parar. Pronto. Ele já está caindo num abismo. Meu povo perece por falta de conhecimento e do poder de Deus. Conhecimento vem pelas Escrituras, por leitura, meditação na palavra do Senhor. Não consigo. Poder de Deus vem por entender que existe isso da parte de Deus para você e você precisa buscar isso em oração. Não consigo orar. Como é que vai ficar? Estão entendendo? Mas o vale de ossos secos, ele é real hoje. Ele é real. E esse livro, esse texto, esse capítulo está falando, a nação de Israel, estamos falando para o povo de Deus. O povo de Deus está assim, muitos. Pode estar aqui na igreja, pode participar do culto. Quando a gente fala de morte, quando a gente fala de osso seco, é ausência de vida. Onde não tem vida, não tem fruto. Tem pessoas que estão na igreja, mas não frutificam. Não é verdade? Não geram outras vidas. Não conseguem discipular uma pessoa. Não conseguem evangelizar, muito menos discipular. Então, entra ano, sai ano, ele é a mesma pessoa sozinha dentro do culto. Ele não traz ninguém. Ele não consegue investir em ninguém. Mas o que a gente faz? A gente tem a tendência a acusar, a gente tem a tendência a tecer críticas, quando a palavra do Senhor diz: ei, você é profeta, você é profeta. Qual é a sua parte? É profetizar, né? Da boca de Deus, ser boca de Deus. E qual é a intenção de Deus? É que aonde há morte, tenha vida. Você viu o que está acontecendo lá no Mar Morto? Hein? Fala aí, igreja, responde aí. Não? Mar Morto por causa da concentração de sal. É uma concentração muito grande de sal, por causa até do nível que ele está. A concentração é tão grande que não tem vida, de tanto sal. Se você ficar em pé no Mar Morto, a tua cabeça fica para fora, você não precisa se mexer. Se você sentar, ficar em posição de sentado, tem gente que já tirou foto com um jornal na mão, sentado dentro d'água. Você flutua, mas assim fica para cima, mais para cima, né? E o que está acontecendo agora? Água doce está brotando da terra ao lado do Mar Morto. E o que está desembocando no Mar Morto? Então está diminuindo a concentração. E bem pertinho ali já está aparecendo plantas e alguns peixes. E isso é um sinal profético que está registrado nas Escrituras. O Senhor está voltando, irmãos. Olhe os sinais, você não está ligado nos sinais. Olha, você tem YouTube, você tem acesso a todas essas informações. Às vezes estamos ocupados no YouTube para ver besteira, quando na verdade tem material muito bom sendo mostrado, revelado para nós o que está acontecendo lá. Então, mas o vale de ossos secos é uma realidade. O povo de Deus está precisando o quê? Está precisando de palavra, irmãos. O povo de Deus está precisando de vida, que nós estejamos profetizando vida sobre ele. Amém?
Tem muitas pessoas que estão na igreja, como aconteceu na quinta-feira, quando eu falei assim: você que está aqui hoje, mas você esfriou, e você está aqui e quer voltar, né? Voltar para o Senhor, quer dizer, voltar intensamente, entrar no ritmo de novo. Foi lançado esse chamado, e haviam pessoas aqui nessa condição, não vieram na frente, às vezes por vergonha, e às vezes por nem conseguir se perceber nesta condição. Isso não é vergonha, irmãos. Isso é um coração sedento. Quando a gente está sedento, a gente quer mais de Deus. A gente quer mais de Deus, quer se desvencilhar de todas as amarras. A gente quer se desvencilhar. Então, quando a gente fica mais preocupado com o que o outro vai pensar, a gente continua do mesmo jeito. Essa é a verdade, né? Então, a palavra diz que é tempo de nós profetizarmos. Irmãos, você está neste tempo. Você está neste tempo. Então, ouça bem, pelo amor de Deus, não faça mais a besteira de quando chegar alguém que faz muito tempo que não vem à igreja, você, finalmente. Vai chover. É confuso essa mensagem. Eu entendo. Eu sei o que você está querendo dizer. Que você sentiu falta. Mas é uma mensagem confusa. É mais fácil você falar assim: puxa, como eu estava sentindo falta de você. É mais gostoso de ouvir, não é? Não é verdade? Né? Ou você abraça aquela pessoa, espreme ela, bem espremido, e fala: que saudade de você. Puxa, você sentava ali, e não sei o quê. E fica tranquilo, que pode ser que a pessoa goste, mas pode ser que ela fique com tanto constrangimento, por causa desse abraço, que ela fala assim: se você sentisse tanta falta assim de mim, por que você nunca me ligou? Você tem medo de acontecer isso com você? Tem ou não tem? Seja sincero. Tem. Aí o irmão distante aparece. Você finge que não está vendo, né? Faz isso não. Porque se ele usar essas palavras, você olha para ele: vem cá, eu preciso mais um abraço. Dá mais um abraço e fala assim: me perdoe, irmão. Eu não sabia que você esperava isso de mim. Me perdoe. Ainda sarou o coração dele. Estão entendendo? Faz sentido isso? Confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis curados. Né? Irmãos, vamos mudar. O que o Senhor está nos dando de palavra hoje, as pessoas que estão aí fora, você pega o governo, irmão. Meu Deus, eu não aguento mais, por favor, não compartilhe essas coisas comigo. Não, porque esse aí é o servo do capeta, esse é não sei o quê. Não faz isso comigo não. Não adianta, para mim não serve isso. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por todos os homens. Está ouvindo isso? Ele morreu por todos os homens. Ele deu a possibilidade da salvação para todos. Agora, se não ouvir, porque eu tenho raiva, não ouvir, porque eu estou igual Jonas, eu não vou para Nínive, porque eu tenho raiva de Nínive, porque Nínive é ruim, aquele povo é ruim, eu não vou falar de Deus para que eles morram. Esse era o coração do profeta, e por isso ele foi ter uma experiência. É isso que você quer, a morte para Nínive? Então eu vou dar só para você uma ideia do que é a morte. E foi para o ventre do peixe, 3 dias, e ali representa a morte e ressurreição de Cristo, não é? Aí quando ele sai, entendeu?
vai lá, em um dia, o maior avivamento registrado até hoje. Em um dia, um homem prega na cidade e toda a cidade se volta para Deus. Aleluia! Isso aí é uma chave, irmãos, para nós. Por quê? Porque nós precisamos ser tratados. Nós ficamos criticando a nossa cidade, nós ficamos criticando o bairro da igreja, ficamos criticando o tráfico de drogas, ficamos criticando o presídio, ficamos criticando isso, aquilo, outro, sistema de saúde e tal, cheio de crítica. Você pode ter razão de que ali não está bom, mas nunca vai estar, se não o Senhor não for o Senhor dessa cidade. Entende isso, irmãos? Você tem uma expectativa errônea, quando você acha que a pessoa que não tem Deus vai conduzir com equilíbrio essa cidade, o equilíbrio nessa nação, nunca. Então a igreja tem essa responsabilidade. Nós, não são eles, nós somos os sacerdotes e os profetas. Eles precisam ouvir e ouvir da forma como Deus orienta, não é do teu jeito, irmão. Lembra o que o profeta disse? Olha para vir o fruto, o resultado da ação humana dele. O que você acha? Só o Senhor sabe. Se eu falar o que eu estou vendo, é osso seco. Não tem mais vida. Como profetizar a vida aqui? É morte. Mas se o Senhor está dizendo, aí ele diz, então profetize. Ele estava vendo alguma coisa, irmãos? Não. Isso é fé. Então, por mais corrompido que esteja a pessoa, irmãos, olha ali na cruz, Jesus estava na cruz, um de um lado, outro do outro. Irmãos, quem ia para a cruz naquela época, não era quem era batedor de carteira, não. Para ir para a cruz era algo muito sério. Era muito sério, porque era vergonhoso, era humilhante, era uma tortura terrível. Então, aqueles que estavam do lado de Jesus, aprontaram feio. Aprontaram feio. Um diz, você não é filho de Deus? Desce dessa cruz e também nos tira dela. Aí o outro o que disse? Se cale. Nós temos razão de estar aqui, mas este homem nada fez. E aí daqui a pouco ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembre-te de mim quando estiver no paraíso. Sabe o que ele estava acontecendo ali? Ele havia se convertido, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, ele reconheceu que Jesus era o Messias. E o que Jesus fez? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Um está tentando apagar o fogo, agora o outro está na bênção. Então, percebe, situação que, se a gente olhar humanamente, não se prega para as pessoas. Tem pessoas muito ruins nessa terra, tem, irmãos. Talvez você nunca foi uma pessoa assim, de uma forma tão marcante, causou danos na vida de pessoas. Mas lembre-se, a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo de trevas. Está lá na carta aos Efésios. Carta aos Efésios é para a igreja que se reunia em Éfeso. Em Éfeso havia um templo, o templo da deusa Diana de Éfeso. Era uma idolatria lá, né? Onde o culto da deusa Diana era dirigido por sacerdotisas, que eram prostitutas espirituais. Elas raspavam a cabeça e vestiam vestes com muitos adornos de ouro e pedras. E por isso você vai entender a carta de Paulo, quando você, em uma das cartas, você vê que a mulher tem que ter cabelo comprido, sem ser frisado, e não deve usar adorno. Sabe por quê? Porque louvado seja o Senhor, o poder do evangelho entrou em Éfeso. E o que aconteceu? Os sacerdotisas começaram a se converter.
E aí iam para a igreja, e gerava confusão, porque chegava de cabeça raspada, e com atos de prostituição. Estão entendendo? E aí vem Paulo e alinha, vai alinhando as igrejas. Por quê? Ele não recrimina, ele alinha a igreja. Entenderam, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Então, você, hoje e eu, estamos sendo chamados por Deus para olhe com olhos espirituais. Não olhe as pessoas com esses olhos carnais. Olhe as pessoas com olhos espirituais. Tudo que você está vendo é consequência de morte. Tudo que você está vendo é consequência de sequidão, da ausência de Deus, ou da escassez de Deus. Tudo que você está vendo são reações de pessoas que estão passando por lutas e sofrimentos constantes, e que estão num vale de batalha. Vê a vida como uma grande batalha, e quando você chega perto, ela parte para cima de você, porque acha que talvez você seja mais um inimigo, mais uma pessoa para acusar, mais uma pessoa para ferir. E você tem que olhar com os olhos espirituais e entender que você não está, teu papel não é julgar, teu papel não é revidar, mas teu papel é profetizar vida para essas pessoas. Vida. E deixar o resultado com Deus. O profeta não ficou ligando osso no osso, ele só profetizou. E o que aconteceu? Aí veio a ação de Deus, o sobrenatural de Deus. Foi unindo os ossos. Foi unindo os ossos. É interessante que às vezes colocamos pessoas dentro da igreja e nós temos feito muito isso, falando muito da obra do Espírito Santo, porque não adianta você estar na igreja e ficar lendo Bíblia, e guardando em memória as Escrituras, se você não se dispõe a viver. E para viver as Escrituras, eu preciso ter o Espírito de Deus. E eu só tenho Ele quando de fato eu me converto. O Senhor me sela, conforme Paulo diz, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Entendeu? Então, quando você encontra a pessoa, eu não entendo, eu não consigo. Pode dar uma olhadinha ali, porque talvez a pessoa seja um simpatizante do Evangelho, mas ele ainda não tem o Espírito de Deus na vida dele. Porque, irmãos, não é por força nem por violência, mas segundo a palavra de Deus diz, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu não tenho que fazer a parte de Deus, eu tenho que fazer a minha. O Senhor nos chamou para profetizar, o Senhor nos chamou para, observe, o que você está vendo? Entende? O que você está vendo? Profetize. Você crê? Se você crê na mudança daquela pessoa ou não, talvez você não alcance isso. Profetize. Deixa nas mãos do Senhor, faça a sua parte, amém? Olha lá. Então ele profetiza e tal, e olha o que acontece. Quando termina o texto que eu li, fala que quando ele profetizou, então houve, né, aquela mudança toda, e o Espírito de Deus encheu aqueles corpos. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, na verdade o que eu entendo é que Deus está dizendo, ei, chegou o tempo, se levante, igreja, comece a falar, porque eu vou fazer a minha parte, mas cabe a vocês fazer esta parte. E o que vai acontecer? Irmãos, a palavra de Deus diz que os ossos secos se levantaram e se tornaram um grande exército. Que maravilha, eu anseio por isso, você anseia por isso. Cultos cheios de pessoas, mas não cheio de pessoas apenas sentadas, pessoas que entram aqui adorando o Senhor, uma grande celebração. Talvez nós tenhamos cultos como no passado, e hoje ainda acontece na África, por exemplo. Na África você encontra cultos de 4 horas, não tem culto de 2 horas na África,
culto de uma igreja tradicional na África é de 3 a 4 horas. Ah, pastor, eles não têm nada que fazer. Está julgando, irmão. Tem muita coisa para fazer. Mas o dia de adorar o Senhor, eles param tudo. Pastor, mas eles têm tanta coisa assim, a despensa está cheia para poder parar e ficar cultuando o Senhor? Não, eles vivem na escassez, e eles entenderam que na escassez, o alívio, o bálsamo, o renovo é na presença de Deus, e eles sentem isso, eles recebem isso, e o que acontece? Ninguém tira eles do culto. Irmãos, eles levam lata, tampa de panela, ramo de árvore que eles tiram no caminho, porque na hora do louvor é chacoalhação de galho de árvore, balança a folha de palmeira, bate na panela, bate na tampa de lata, bate na lata. Irmãos, é uma barulheira, uma zoeira, e o povo pulando igual pipoca e batendo. Eu vou falar para você, eu acho que a canela deles deve ser um negócio incrível, porque eles ficam hora, pula, e pula, e pula, e pula, e pula. Mas aí o que você vê? Os comentários hoje, aonde você vê morto ressuscitar? Na África. No Brasil você não ouve. Aonde você vê cego passando a enxergar? Na África. Aonde você vê coxo não, paralítico, mas aqueles que a perna é um graveto, já está anos e anos, não tem mais musculatura, perdeu todo o desenvolvimento muscular, está tudo atrofiado. Onde que você vê essas pessoas num culto, naquele dia, eles se levantar e sair andando? Na África. Por quê? Lembra de Davi? Lembra de Davi? Que eu falei no começo do culto? A chave é o seu coração. Tudo acontece quando o nosso coração está alinhado com o Senhor. Então, irmãos, aonde tem intensidade, aonde tem sede, a palavra do Senhor diz que Ele saciará o sedento. Então, é Ele que vai fazer isso, amém? E aí eu acho lindo isso, porque o texto no final diz que vai se levantar um grande exército, não é só um grande povo, vai se levantar pessoas em vida, mas vai se levantar um grande exército. Então isso significa de mobilização, tem um sentido de conquista. Nós estamos nos últimos tempos da igreja, e a palavra profética diz que o Senhor vai vir buscar a sua igreja preparada, adornada. Olha aí. Aí você olha para a igreja e você desanima de orar. Você olha para a igreja e desanima de ir no culto. Por quê? Porque eu não vejo nada. Ei, não é a igreja que tem que mostrar para você. Se você está incomodado, talvez seja o Espírito de Deus que esteja dizendo: para de olhar para o outro e seja uma tocha viva nas minhas mãos. Porque se você for, você vai alcançar o outro, você vai trazer como testemunho vivo um despertar na vida dos seus irmãos. Aí nós não somos isso e cobramos o outro de ser. É isso que ameniza algumas coisas. É engano, irmãos, isso é um engano. Se você entende que a tua igreja tem que ser fogo puro, seja um aqui dentro, que aí você vai fazer a diferença. Está entendendo? Amém, irmãos? Então, nós olhamos lá no hospital, né? Está lá Elias lá no hospital, tem a Flávia lá no hospital, né? A gente vê assim, porque podia acontecer isso, podia acontecer aquilo no hospital, tal, ia ser impactante. É legal isso? Está te incomodando isso? Tá. Então talvez seja o Espírito de Deus te chamando para algo a ser feito dentro do hospital, né? Lá na sua empresa. Pastor, minha empresa parece a boca do inferno. É mesmo? Mas só parece, né? Porque não é a boca do inferno lá. Mas está tão ruim assim, tá? Então, aí você ora para sair do lugar, né? Não é assim? Normalmente é assim que a gente faz. Espera aí, então Deus se enganou quando te colocou lá?
Ou na verdade, Deus não tirou de lá, não tirou você de lá ainda, porque tem vidas para serem alcançadas lá, e você é a única luz do Senhor naquele lugar. Lembre-se, Ele morreu por todos. Entende isso, irmãos? Amém? Então, não fica lamentando, para com isso, irmão. A nossa vida não é de lamento, nossa vida é de gratidão, né? De ações de graças ao Senhor, de festa ao Senhor, cultuando o Senhor, adorando o Senhor, porque tudo isso aqui vai passar e nós vamos para um lugar pleno e maravilhoso, mas ainda não. Isso significa que nós temos coisas a realizar aqui. Louvado seja o Senhor, né? Amém, irmãos? Vamos orar? Irmãos, é tempo de compromisso. Compromisso com o Senhor é bom, né? Porque a reciprocidade do Senhor é sempre perfeita e Ele é sempre fiel, né? Então é tempo de compromisso. Irmãos, não deixe isso ser algo emocional. Não deixe isso ser uma palavra que se perde quando você sair ali fora. Se você tiver essa dificuldade por causa de ansiedade, essa coisa toda, graças a Deus está lá registrado no canal da igreja. Você volta lá, ouve uma, ouve duas, ouve três. Tá? Amém, irmãos? E antes da gente orar, deixa eu perguntar, é final de culto, mas você colocou seu celular no modo avião? Não? Então eu vou te ajudar, tá? Tudo bem? A partir de hoje, ouça bem, pessoal da multimídia, a partir de hoje, derruba todos os celulares conectados com o roteador da igreja, tá bom? Entra lá, no menu lá do roteador, derruba todos, inclusive se quiser derrubar o meu, pode derrubar. Viu? Ninguém acessando. Tudo bem? Eu ajudo você assim? A hora que o seu celular, você olhar alguém olhando para você assim, já viu? Aqui no filme do culto, lá no fundo, né? Fica assim. O que é? Ah, caiu. Então nós vamos ajudar, principalmente alguns que têm dificuldade de ficar. Eu não consigo ficar sem olhar o WhatsApp, que pode vir uma mensagem do céu para mim, e aí eu não perco. Então, aí nós vamos mostrar para você que está errado. Tá bom? Então nós vamos derrubar. Então entenda, é maldade? Não, irmão, é amor pela tua vida. Vai derrubar. Entendeu? Vai derrubar, e aí fica assim, né? Você sabe que o e-mail não, o Wi-Fi na nossa igreja tem o administrativo e templo. O administrativo é só para o setor administrativo da igreja e para o pessoal do multimídia, por causa do sinal. Precisa ser grande para fazer a live. Mas assim, de uma forma muito assim estranha, sobrenatural, as pessoas estão mais conectadas no administrativo do que no templo. Então alguém se corrompeu e foi divulgando, né, de uma forma assim, diz aí que é amoroso. Não faça isso. É importante a gente, em alguns pontos, entender que há tempo para todas as coisas, tá certo? Então vai derrubar. Então é melhor você você vai ficar com os dados móveis. Aí significa, se der um bipinho, irmão, se der um toque do teu celular, é aquilo lá, né? A gente vai te ajudar, viu, irmão? É compromisso, pelo menos meu, com você. Eu vou te ajudar. Você vai fazer cara feia para mim, não tem problema. Eu amo você do mesmo jeito e eu vou agir do mesmo jeito, tá? Tudo bem? Então, nosso compromisso, irmãos, voltando aqui.
o Senhor te chama, nessa palavra, o Senhor te chama. Ele te chama como profeta, porque Ele chamou Ezequiel, já fez um chamado como profeta. Ei, vou te levar para ver coisas de uma forma diferente. Deus está dizendo nesta noite para mim e para você: comece a olhar com olhos espirituais. Comece a olhar as pessoas, a igreja, tudo que está ao seu redor, também com olhos espirituais. Porque você vai ver necessidades que você não está vendo. Você vai ver feridas que você não estava vendo nas pessoas. E aí você vai começar a compreender por que estamos vivendo o que estamos vivendo. Mas há solução. Porque todo profeta conhece o Senhor que o chama, né? Então, você também vai lembrar que você tem dado por Deus em você uma palavra de vida. É uma palavra poderosa de vida. E que você deve ter esse compromisso com o Senhor e com as pessoas, de ministrar sobre elas a palavra de vida. Não julgamento, não é crítica, é palavra de vida. Amém? Esse chamado do Senhor para o profeta, Ele chamou o profeta para um compromisso. Se comprometa. E ele falou: estou aqui. Então, eu gostaria de fazer a mesma coisa com você essa noite como igreja. Você que entendeu que essa palavra é para você como igreja, você vira aqui à frente e fala assim: estou aqui, Senhor. Eu entendi realmente, eu tenho olhado muito com os olhos naturais, fazendo julgamento da forma como eu vejo, e eu não tenho observado o que o Senhor tem dito a respeito das pessoas. Mas eu mudo agora a direção do meu olhar, direção do meu coração, e me disponho, Senhor, a anunciar a Tua palavra como o Senhor diz, palavra de vida, profetizando vida para aquele que está caído, para aquele que está seco, para aquele que está enfermo, para aquele que está morto espiritualmente. Amém. Amém. Irmão, feche seus olhos. A minha expectativa é que nesse momento Deus, que está sondando o nosso coração, Ele também possa realmente te dar visões, entendimento, viu? Que em nome de Jesus, nesta semana, você comece a observar, Deus vai chamar a tua atenção para algumas pessoas. Não despreze. Se você tiver medo, não sabendo o que fazer, vai falar com o Senhor, mas não despreze, porque Deus quer te usar, querido. Tem pessoas que estão ao redor da sua vida, estão clamando por socorro, por saída, e não conseguem enxergar. Não é você que vai ter a saída para ela, no sentido de dar uma palavra de direção, a não ser a palavra de vida. Olha, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa é certa: eu já passei por muitas coisas e Jesus me amparou, Jesus tem me conduzido, Jesus tem me sustentado, Jesus tem me dado esperança, Jesus tirou a minha tristeza, está colocando alegria na minha vida. Você tem coisas para contar. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus,
Oh Espírito Santo de Deus, louvamos e adoramos o Senhor, Pai. Sim, Deus, pela Tua presença neste lugar em primeiro lugar. Sim, Espírito de Deus, nós Te adoramos, Pai, pela presença do Senhor, pela oportunidade de estarmos diante daquele que tudo sabe, daquele que tudo pode, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que sim, Pai, Teu trono está acima, Deus, Teu trono está acima nos céus. Sim, Jesus está ao lado direito de Deus Pai, e nós sabemos que o Senhor está hoje sobre a terra, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia, Pai. O Senhor está aqui nesta noite, trazendo uma palavra ao nosso coração, Senhor, uma palavra de direção, uma palavra que traz propósito para a nossa vida. Deus, o Senhor tem propósito na nossa vida, Senhor. Nós não estamos pessoas para aguardar a Tua volta, não, Pai. O Senhor disse que espera encontrar cada um de nós trabalhando. O Senhor volta, o Senhor vai voltar e espera nos encontrar trabalhando. Senhor, enche a boca dos meus irmãos de palavra de vida, de palavra de esperança. Sim, Deus, que no meio de abatimentos e dor, eles não sejam intimidados, eles não se sintam vazios, porque o Senhor é Deus da nossa vida, Pai. Então, Deus, que eles tenham a ousadia de muitas vezes, sem saber responder de uma forma específica, sim, meus irmãos possam dizer para essas pessoas: olha, eu não sei exatamente como resolver isso, mas eu tenho uma pessoa que vai te dar a direção, que vai te ajudar, que vai te levantar, que vai te fortalecer, porque Ele tem feito isso na minha vida, e Ele vai fazer na sua, porque Ele foi na cruz, não foi só por mim, mas foi por você também. As promessas são sobre todos aqueles que aceitam. Pai, em nome de Jesus, essa semana seja uma semana de vitória para os meus irmãos, seja uma semana de experiências maravilhosas. Deus, que eles não se sintam mais intimidados pelas dificuldades, mas eles percebam que é a oportunidade, ali está a oportunidade de profetizar vida, e o Senhor fará. É o Senhor quem vai fazer. Aleluia, aleluia. Faz de cada um, Pai, faz de cada um aqui, Senhor, uma tocha viva nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Olha para mim aqui um pouquinho, você que está aí também. Sabe, irmãos, nós somos movidos na vida sempre por buscar momentos, situações que trazem prazer para nós. É o ser humano, ele funciona assim. Quando você não consegue, não alinha a sua vida desta maneira e não tem, portanto, experiências sobrenaturais com Deus no seu dia a dia, fica só teoria, mas você não consegue ver Deus operando e fluindo na sua vida. Isso dura um tempo, e aí o que acontece? A sensação de vazio e a falta de sentido começa a aparecer. E quando isso começa a acontecer, a alma do homem sempre buscando algo que o preencha, que o complete, o que ele vai fazer? Ele começa a se ligar nas coisas dessa terra, porque são mais fáceis. Só que elas são passageiras, e aí a pessoa vai se distanciando do mundo espiritual, ela vai se desligando lentamente de Deus, e vai se ligando às coisas dessa terra. E aí a gente encontra pessoas, por exemplo, pessoa que acorda, da hora que acorda até a hora que ele vai dormir, ele trabalha, ele só trabalha, ele não vive,
ele vive para trabalhar, quando Deus diz que nós trabalhamos para viver. Então aí ele justifica a distância de Deus, como se Deus tivesse culpa, que ele tem que trabalhar muito. Quando a palavra de Deus diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Estão entendendo? Aí eu tenho que alinhar a minha fé. Mas assim, então eu tenho que, eu não vou trabalhar mais. Deus não disse isso. Diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? Então, Senhor, eu preciso buscar o Senhor, e o trabalho está me atrapalhando. Senhor, eu a partir de hoje começo a orar, porque eu preciso de um emprego, que eu possa trabalhar no período normal, porque a igreja tem atividades à noite. Eu preciso estar com os irmãos, eu preciso te adorar na Assembleia dos Santos, eu quero ter tempo de oração, eu quero ter tempo com a tua palavra, e eu não consigo, Senhor. E isso está sendo uma amarra, isso está sendo uma cadeia. Senhor, lá na cruz o Senhor me libertou, e eu quero viver livre. Estão entendendo? Se você não mudar isso, irmão, você vai lá no Evangelho de Mateus capítulo 6 ou 7, não lembro agora. É impossível agradar a dois senhores. Não dá para servir dois senhores, porque quando você agrada a um, você desagrada ao outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma entidade espiritual que é ligada às riquezas, e eles acorrenta cristão, acorrenta não cristão. Nós estamos numa geração que as pessoas são avaliadas pelo que têm e não pelo que são. Isto é Mamon. Você discirna espiritualmente e não caia nessa cilada. Ou o Senhor é Deus na sua vida ou não é. Entendeu? Seja ousado. Senhor, eu quero que o mundo veja que o Senhor é Deus na minha vida. Eu preciso estar na igreja. Eu quero estar. Eu não consigo por falta de recursos. Ah, é? E essa justificativa? Não, sai dessa posição. Vai orar. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero te adorar. E eu não quero te adorar quando dá. É todo dia eu quero te adorar. Amém, irmãos? Você vai encontrar vitória no Senhor, meu irmão. Ouça isso, você vai encontrar vitória no Senhor. Em nome de Jesus. E a minha oração aqui, para você, e para você que não teve coragem de vir aqui na frente, a minha oração é o seguinte: Deus dê experiência essa semana para esta igreja, mas experiência que marque você, para você lembrar que o que foi dito aqui veio do trono de Deus, não foi criação do homem, veio do trono de Deus. Que você tenha experiências, que marque você, não no sentido de impactar a sua vida, de assustar você, mas para você, olha, é Deus mesmo, e você fique maravilhado. Amém? Deus te abençoe, querido. Vamos orar, terminar. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo e doce Espírito de Deus esteja com você hoje e sempre. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Ao Senhor toda honra, glória e louvor. Amém. Glória a Deus.